Então, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Convidando, né, agradecendo àqueles que aceitaram o nosso convite para participar dessa live, né, doutora Cristiana? Boa noite. Boa noite. Uma live que a gente comentava aqui, né, nos bastidores, que foi meio intempestiva, mas a gente tem recebido uma quantidade tão grande, né, de comunicados e de solicitações, né? A doutora, porque atende em diversos países, a gente, porque faz vários atendimentos também em pacientes que estão em locais bem diversos e distintos aí do mundo, e todos esses pacientes, né, que entraram em contato com essa apreensão relativa a essa situação que parece estar se confirmando, né, de um El Ninho, né, um super El Ninho. E esse super El Ninho vai trazer repercussões aí para o planeta, né, de forma bastante característica. No Brasil, em particular, a gente vai ter uma situação, né, como nós falávamos agora há pouco, né, que nem a doutora dizia, ó, na Europa é muito comum se manter, né, kits de sobrevivência ali para 48, 72 horas. No Brasil a gente não tem esse hábito, né? E tá se avizinhando aí, né? Tudo indica que agora para agosto, né, a gente já vai ter, porém aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos passando, né? Só para a doutora está fora do Brasil, então só vou situá-la, né? Aqui no Rio Grande do Sul, esse final de semana, nós já tivemos quase 300 milímetros de chuva, né? Já Uau. tivemos mais de 20 cidades que foram atingidas com inundações. E a previsão para essa semana, agora, a partir de amanhã, são chuvas médias nos próximos 4 dias aí, de em Uhum. torno de 400 milímetros e a entrada de uma frente fria polar, tá? Que aqui no Rio Grande do Sul deve cair as temperaturas. Agora está um clima muito agradável, está 12 graus agora, mas deve cair, as temperaturas a partir de amanhã devem despencar, né? Então é esse binômio, né? Chuva, umidade e frio, faz com que, inclusive, o professor fique com a voz desse jeito, né? É, não Tendo é? que tomar chá, né? Então, ahn, e no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, a partir de agosto, a previsão é secas, tórridas, né? Ausência de chuva e temperaturas bastante elevadas. O interessante, doutor Cláudio, é que esse super El Niño, ele já está sendo esperado há mais de 8 meses, né? Exato. E a gente vem falando nos bastidores há mais de 8 meses. Ele dá sinais de mudanças climáticas 2 meses antes de chegar no país, no Uhum, continente, né? Então, 2 meses antes de chegar na Europa, a gente já avisou os pacientes, já precaveu com todos os protocolos viáveis, né? Porque uhum, nem existe vários, mas nem todos são viáveis. E a gente já fez essa prevenção 2 meses antes lá na Europa. Óbvio que esse super El Niño, segundo os especialistas, em 120 anos o mundo não viu temperaturas tão drásticas. Então, nós vamos viver tempos bem complicados, bem complexos, e talvez a gente, nossa geração, ainda não viveu. Então, uhum, assim, é importante a gente dar importância a esses detalhes, porque quem está falando são pessoas que vivem só para isso. exato. Pessoas que vivem estudando esses tempos, né? Essas mudanças. Então, quem sou eu para questionar algo vindo lá de cima, né? É. E como a gente já tem essa vivência, essa experiência de vida, né? Além da acadêmica, mas de vida, a gente sabe que vai ser uma coisa bem drástica mesmo, né? Uhum, No Brasil já começou a chegar os efeitos 2 meses antes, porque a previsão de estar em cima do Brasil, sobre o Brasil, é em agosto. exatamente. Mas exatamente 2 meses antes, ele já mostra sinais, né, do que ele vai ser, né? Exatamente. E aí a gente conversando, né, doutora, tanto aí coincidiu, né, de que
os meus pacientes e os da doutora entraram em contato para pedir informações. E aí nós decidimos, né, fazer essa live até para que a gente possa demonstrar e mostrar para aqueles alunos, né, que estão agora, que vão iniciar a partir da próxima segunda-feira, inclusive, né, o curso de naturopatia científica, o quanto que essa também é uma competência a ser desenvolvida pelo naturopata científico, que é o de trabalhar nessas causas de utilidade pública. Né? Nas lives anteriores, né, a gente já falou do papel educativo, digamos assim, do naturopata, mas naquela relação do naturopata com o paciente. Agora a gente está falando de uma condição maior, né, do naturopata dar informações que vão chegar para além dos seus pacientes, né? Eu tenho certeza que as informações que eu vou passar para os meus pacientes eles vão passar para os seus familiares, para os seus amigos. Por isso a importância da gente ter uma informação que seja crível, né? Que tenha credibilidade e que dê sustentação para essa pessoa que está utilizando dessas informações, né, doutora? É tudo isso. Eu acho que o peso da nossa responsabilidade, quando a gente tem consciência dela, e fica muito maior, fica muito mais pesado, porque hoje eu me questiono, né? Assim, gente, por que há 20 anos atrás eu não comecei a fazer isso? Lógico que eu faço isso anualmente, cada tempestade climática a gente faz, mas é porque também eu já moro fora do Brasil há muito tempo, então eu tenho mais experiência com isso, né? Dessas mudanças climáticas, então a gente prepara, eu já tenho preparado os protocolos de segurança, kits de emergência, pacientes acamados. Então, eu envio mensagens com esse protocolo para algumas classes de doentes, né? Doenças autoimunes, doenças terminais, oncológicas, gestantes, enfim. Então, a gente já tem esse hábito de fazer isso. Só que este, por exemplo, esse é pontual. Então, Uhum. nós precisamos nos organizar, nos unirmos para que saibamos um pouco mais, aprendemos um pouco mais e podemos ajudar os nossos pacientes e familiares, principalmente, óbvio. Quando eu sei para mim, eu sei para minha família, né? E, a princípio, os kits, por exemplo, eles são de extrema importância. Temos que guardar no kit, por exemplo, de emergência, se for uma família comum, uma família normal, que tem o pai, a mãe e filhos, é preciso guardar mantimento até no mínimo 48 horas. Os mantimentos, eles não podem estar em sacos que vêm do supermercado. Esses Uhum. mantimentos, ele precisa estar em garrafas PETs, né? Digamos, o arroz, ele precisa estar estocado em garrafas PETs, vedado com um capuchinho de algodão e álcool. Você coloca lá no finalzinho, joga fogo e tampa rapidamente, que ele suga, ele veda. Aí pode entrar, pode passar água do jeito que for, ele não vai entrar. Então, assim, todo alimento tem que ser guardado a vácuo, né? Sim, Desculpa. Então, além desse alimento, que são grãos, o que você pode fazer, você também tem que pensar na questão do alimento não cozível, digamos. Eu tenho o exato, alimento, feijão, e o arroz e grão, mas eu não sei, mas não tenho como cozinhar. Houve um exatamente. enchente, não tem um gás, não tem energia. Aí você Nós pensa o quê? passamos isso aqui no Rio Grande do Sul, né, há 2 anos atrás. E eu ouvi muito relato de pacientes aqui dizendo isso. O que eu tinha em casa eram alimentos que precisavam ser cozidos, mas eu não tinha água potável e eu não tinha gás, né? Exato. Então não tinha comida, apesar de que na despensa tinha Tinha alimento, comida, né? Tinha né? alimento. É Então verdade. tem que pensar até isso, né? Até Nesses isso. alimentos que não são cozíveis, né? É verdade. Aí, nesse caso, a gente pensa nos alimentos não cozíveis, que são os grãos que a gente precisa ter em estoque, porque de duas uma, os alimentos que estão ali em grãos, ou eles servirão para semente, ou eles servirão para cozer mesmo, quando tiver a possibilidade. Já é uma ajuda muito grande. O alimento que não estraga, ele tem que estar envolvido no açúcar ou no sal, Hum, né? Ou em outro tipo de conserva. Então a gente opta para fazer esse outro mantimento em conservas. Fazer, por exemplo, a queima da carne com sal.
três, quatro dias antes, deixa a carne no sal e você pode comer a carne normalmente sem que precise de fogo, né? Uhum, Tendo uma faca, você já consegue alimentar a sua família com proteína e as frutas você pode secar no forno, né? Desidratar no forno, ou você pode fazer compotas com o mínimo de sal, o mínimo de açúcar possível, usando algum outro tipo de açúcar, como a pectina da maçã ou coisa assim. uhum, Faça potes de compotas, porque é importante. Alimentos para as crianças menores de 2, 3 anos é extremamente importante a gente ter nesse estoque. Ou a gente compra no supermercado e guarda, que tem aqueles alimentos uhum. prontos, ou Sim. quem não quer, faça mesmo as sopinhas e guarde em locais, em vácuo também, e serve para ficar em uma despensa por até 6 meses. Isso é muito bom, né? A questão da energia, lá na Europa, a gente tem várias formas de fazer energia, até fabricar a própria energia, Uhum, que não convém passar para o Brasil porque não é hábito do brasileiro. Então, o máximo que a gente pode fazer no Brasil é compre pilhas, compre aquelas baterias para power telefone, banks, né? power banks, exatamente, mas também É, compre tipo pilhas para assim, né? lanternas. Exato, exato. Tá, aqui também tá cheio, né? Manias. E é importante ter pilhas em casa, né? Ó, Outra, já estamos exatamente. trabalhando, Pronto, né? estamos falando a mesma língua. É importante ter essas, e a gente tem que saber quanto tempo dura uma pilha, porque aí a gente sabendo quanto tempo dura uma pilha, você vai saber que aquela lanterna é preciso estar ligada mais tempo, quanto tempo, você vai fazer o cálculo de 48 horas e vai fazer o estoque, né? O importante é guardar tudo a vácuo, porque aí evita água, evita contaminação. Outra coisa interessante é fazer o estoque de medicamentos, aqueles que têm medicamentos controlados, fazer o seu estoque e guardar a vácuo também. Tudo se guarda a vácuo nessas questões. Ou se você não souber como fazer para guardar a vácuo, você pode comprar aquele saquinho do supermercado de guardar carne na geladeira, aquele que possa congelar, você coloca o Ziploc, alimento né? dentro, exato, e você veda com a faca e uma vela. Então, vedando lá dentro não vai entrar água, entendeu? Vedando a abertura. E a outra coisa seria a contaminação cruzada. Nessas alturas, pela terra está contaminada, pelos alimentos, mesmo que tenha no supermercado, vai estar contaminado. Então a gente tem uma epidemia de verminoses, lombrigoides, uma coisa absurda tempestades, né? O que que a gente pensa? Mesmo que você compre alguma coisa no supermercado, vai estar contaminada, por mais saudável que pareça. Então a gente compra sempre um frasco de prata coloidal e faz a limpeza nos alimentos e toma, além de tomar, tem que fazer a limpeza nos alimentos e pode ingerir, né? Mesmo assim, vai ficar insuficiente a quantidade de prata para tudo, limpar tudo, lavar tudo. É extremamente importante a gente, pelo menos, pensar nessas quantidades de coisas, né? E agora, quem tem pessoas acamadas, quem tem lesões crônicas abertas, feridas abertas, pé diabético, aí intensifica, porque, né, ou temos que vedar a ferida, temos que proteger a pessoa que está ali acamada, já é um nível, um outro patamar, né? Sim, Se você estiver em locais de enchente, é importante que deixe sua casa com segurança ainda, com tudo fechado, mesmo sabendo que vai perder tudo, mas você sai sem lesões alguma antes de tudo acontecer. Não exato. espere a água chegar a você. Saia antes, né, que é o mais interessante. Quer acrescentar alguma coisa, doutor? Essa questão que a senhora fala agora por último é importantíssimo, né? Aqui eu digo, né, a gente tem essa triste expertise, né, daqui no Rio Grande do Sul, da gente ter bairros inteiros aqui, cidades inteiras que foram inundadas em 1 hora e meia. Sim, foi um volume Surreal. absurdo de água e muitas pessoas, infelizmente, morreram porque elas achavam que a água não iria invadir, né? Uhum, Então, essa é uma medida de prevenção importante. uhum, Essa questão que a senhora trata e que trouxe agora da prata coloidal, eu tenho falado muito para os pacientes, né?
Eu disse, olha, vocês têm que ter na bolsa, na mala, tem que ter prata coloidal. O bacana da prata coloidal, até não tem em caso. Não, acho que eu tenho. Não, não tem. Não tem. Não, eu tenho, só um instantinho. Eu tenho. Prata coloidal, a gente consegue, por exemplo, frascos pequenos, né? Quando a gente tem quantidade, né? O número, a concentração de prata coloidal é maior. Quando a concentração é menor, os frascos são maiores. Uhum. E aí eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Ah, eu vou comprar prata. Tem algumas questões que são importantes na hora da seleção. Por exemplo, o frasco ele tem que ser sempre escuro, É, cor âmbar. né? Âmbar, né? Ou azul, Sim, né? sim, exato. Porque a prata coloidal ela é fotossensível, ela reage, né, com a luz. Então, se você encontrar, por exemplo, algum fornecedor que está vendendo prata coloidal em frasco transparente, não compre. Ah, porque aquela prata ali, ela com certeza ela vai desestabilizar. Uhum. O bacana da prata é que nenhuma bactéria que a gente conhece, nem vírus, sobrevive à presença da prata. Ou seja, a data de validade que vai estar presente ali no frasco é uma data de validade puramente formal, né? Porque Legislativo, né? legislativa, porque ela não estraga, né? O que que estraga? Estragaria uma prata, uma bactéria, né? Uma Um vírus, contaminação, um né? fungo, uma contaminação. Nada sobrevive num frasquinho de Na prata verdade, colloidal. nem é a contaminação, na verdade é desestabilização, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, a prata coloidal é um elemento fundamental, né, nesse processo, né, como um preventivo, né, bem como a doutora comentou, né, a gente vai ter aí agentes que vão estar contaminando, né, Uhum. e aqui no Rio Grande do Sul, nesses 2 anos que se passaram, né, o aumento que eu tive no consultório, maior aumento de casos foi justamente de parasitas, infecções, por exemplo, por mofo, Uhum. né. Hoje mesmo, inclusive, eu atendi um casal, um jovem casal que os profissionais que estavam acompanhando ela investigaram de tudo, até câncer no intestino. E aí a única coisa que não investigaram era SIBO, né? Que era supercrescimento bacteriano intestinal. E ela com muitas dores, né? Com estufamento abdominal. Uma menina de 30 anos, fez até colonoscopia, né? Exame de sangue nas fezes. O que ela tinha era. Aí fui perguntar. A casa dela é tomada de fungo. O quarto dela, em especial, é tomado de fungo, bolor na parede, né? Uhum. E aí a gente vai perguntando para ela desde quando que ela tem sentido isso. Ela, desde que eu casei, faz 4 anos. E quanto tempo você mora nessa casa? Faz 4 anos, né? Então, assim, a gente vai começando, e é isso que nós temos conversado aqui, né, da importância do naturopata fazer essa leitura mais ampliada, né, do quadro do paciente, da vida do paciente. E, inclusive, para a gente dar essas informações preventivas, né? Uhum. Que é isso que a senhora estava comentando. Ah, tem um paciente, por exemplo, com doença autoimune, né? Quais são as precauções que a gente vai ter que alertar ele? Uhum. Seja para o quadro do frio e chuva, seja para o quadro do calor, né? Uhum. Ah, eu tenho uma paciente que é gestante. Quais são as precauções que a gente vai ter que dar, né, Uhum. para esse Depois, paciente? depois a Regiane pode compartilhar lá no grupo aquela mensagem que eu envio para alguns Sim, pacientes. Pode compartilhar, não tem problema. Doutor, você está perfeito. falando aí, eu estou pensando, a gente raciocina e o outro vai falando, a gente vai raciocinando mil coisas, né? É bom, é assim, a mente pensante. Eu gosto disso, né? Desse bate-papo. Meninas, acho que só tem meninas aqui. Vocês podem falar também, tá bom? Podem ficar Por à favor. vontade, perguntar, incluir, né? Nos ajudar, acrescentar, enriquecer o conteúdo. Uma coisa interessante que eu estou pensando aqui é o seguinte:
A prata coloidal, ela tem um protocolo para ser usada. Quando a prata Aham. chega em casa, ela tem que ficar guardada e paralisada por 4 horas para ela estabilizar. Uhum. Depois disso, a gente começa a usar, porque tem que estabilizar a temperatura, o volume, o balanço, estabilizando na temperatura de dentro do ambiente que você está, a partir daí você pode usar, né? Que é bem Exato. interessante isso. A questão de recém-nascidos e lactantes, por exemplo, é interessante que as mães e os bebês tenha muito mais cuidado com esse grupo, porque, principalmente gestantes também, porque a contaminação é muito mais severa do que, né, em uma mulher em condição normal, fora de Exato. uma gestação ou fora de uma lactação. Então, óbvio que teremos contaminação, sim, mas temos que ter mais atenção aos pacientes que está nessas condições, né? Idoso também. É interessante que existe um protocolo de hidratação. E essa hidratação não pode ser aquela hidratação que a gente acha que vai matar a sede. É uma hidratação mais focada em hidratação, né? Fazer um soro caseiro com água mineral, em casa, para dar de tempo em tempo, minutos a minutos a todo mundo de casa, porque só isso já vai hidratar muito. Evita de você tomar um copo de água inteiro, você mata até a sede, mas o copo está contaminado, né? A água está contaminada e você não vai se hidratar. Então, assim, é melhor tomar menos líquido nesses tempos de aflições e mais tomar um líquido que realmente vai te hidratar. Depois, Exato. posteriormente, você toma o líquido certo. O interessante também é que depois de passar todo o movimento, a gente evitar comprar no supermercado folhas, legumes e frutos Perfeito. venha daquela época ou que venha de perto. Então a gente não compra, não come e não dá para a família. Hum, E aconselha os pacientes a não fazer uso também. O que vai fazer exatamente. uso? Só o que você consegue ver que não foi plantado agora ou que está contaminado, né, por algum terreno próximo dali. E, basicamente, são esses os cuidados. Óbvio que a gente tem muito mais para falar. Por exemplo, o kit de mantimentos e de urgência das 48 horas do exterior é muito complexo, né? É muito complexo. Tem desde adrenalina até aparelhozinho descartável para tirar sufocamento de pessoas, afogamentos, talas para fazer uma imobilização. Lá é bem complexo, né? Aqui no Brasil, não, a gente nem pode falar isso, porque o brasileiro, a população em si, não está preparado para fazer uma urgência e emergência, Não, não tá. né? Não, e o Para próprio, manter um osso no lugar, não está. não. E o próprio serviço de saúde não permite que a gente faça esse Pois. tipo, não faz esse tipo de comunicado, de instrução, né? Aham. Ah, e a situação é realmente, né? A Bernadette está perguntando aqui, para além da prata, né, quais os outros produtos devemos ter em casa. Então, Bernadette, isso que nós estávamos comentando, né? Alimentos, né, não perecíveis, Uhum. esses alimentos não cozíveis, né? É importante ter a parte de higiene e limpeza, e aí basicamente os kits, né? Se a gente for pegar aí o kit padrão ONU, né? Cruz Vermelha, eles estão falando basicamente de papel higiênico, se faz uso muito desses, que agora no Brasil tem bastante, que são essas toalhas de Úmidas, né? higienização Uhum. úmidas, né? Sabonete, né? Uhum. Sabão, sabonete, Lembrando que né? toalhas úmidas têm diferença com álcool para as mãos e rosto, né, e Isso, pés, sem álcool para a região íntima. exato, exatamente. Tá? E aí eu acho que a gente pensar, por exemplo, né? A questão de álcool 70 é uma boa medida, né? Lixívia também é Ainda boa, boa. Lixívia não, aí no Brasil, o que que lava a roupa que deixa branco? é a água sanitária. Água sanitária. A água sanitária é uma boa Uhum. opção também, porque com algumas gotinhas você consegue ali dar uma limpadinha. Exatamente, exatamente, né? Eu acho que isso é fundamental, né, nesses quadros. A gente está falando então de alimentos, higiene e limpeza, né?
e itens de primeiro socorro. Tá? Uhum. Esses itens de primeiros socorros, aqui no Brasil, infelizmente, vão ser bem restritos, né? Então, nós estamos falando basicamente de gaze, ataduras, né? E aí pensar em alguns agentes, alguns kits, né, de primeiros socorros que podem auxiliar em quadros assim mais grosseiros, digamos assim. E aí estamos falando aí de água oxigenada, né? Uhum. Uhum. Ainda que a água oxigenada que vende aqui é de 10 volumes, né, em Nem, geral, que é nem um, faz, nem não encosta serve na para bactéria. a gente só vai tirar a cor da bactéria, né? Não é Ela vai ficar nada, vai ficar loira. bronzeada, loira, Ela é vai, loira. ela vai ficar loirinha, mas não vai matar ela, né? Não, vai ficar feliz. Aí por isso que a gente tem falado, né? Falou aqui da prata coloidal, que a prata coloidal, eu comentava com a doutora aqui, a gente, né? Tanto eu quanto ela, a gente é meio fã da prata coloidal, né? E a prata coloidal, todos os estudos microbiológicos mostram que até Staphylococcus aureus, Uhum. que é uma bactéria que tem resistência a todas as os antibióticos que existem, né, industriais do mundo. A prata Uhum. colloidal consegue matar, né? Com Então nós estamos certeza. falando de algo muito muito potente, né? Então, para uma ferida, né, dá para usar. Então, por exemplo, né, a água, soro fisiológico, importante, né, porque é uma forma da gente fazer essa diluição da prata coloidal. Uhum. Existe um negócio também muito importante, né, que aqui no Brasil se fala muito pouco, que é a água boricada, que é a água que é rica em boro, né? Ela Uhum. também tem uma ação importante, né, nesses casos de limpeza, de ferida, higienização, Uhum. né? E nós estamos falando de algo extremamente barato, né? Algo que realmente a gente pode ter os kitzinhos montados, né? Em casa, né? A gente pode até montar daqui a pouco, doutora. A gente faz juntos aqui um tipo um Uhum. kitzinho padrão aqui Sim, sim, para sim. mandar para as pessoas, né, que têm Uhum. interesse. Uhum. E isso que a doutora falou agora que é muito importante, a parte de energia, né? Então, pilhas, fósforo, velas, esses power banks, né, carregados, os carregadores. Eu estava vendo até, existe um. Eu estava vendo esse final de semana, passei para um paciente, inclusive, é um negócio chamado inversor, que é como se fosse uma bateria para carro. E a gente pode manter ele carregado, inclusive, né, esse inversor. Então, inclusive, ele tem vários, tem a opção de fazer a recarga veicular. Ou seja, não tem luz, mas eu consigo ligar o carro, por exemplo, eu posso ligar o inversor ali aquele interruptorzinho ali do cigarro, né, que o pessoal chama, e ali fazer a recarga do inversor. Então, ele é uma pequena bateria que dura, às vezes, pode durar de 10 a 12 horas. Então, ele é uma forma da gente. Eu preciso carregar o celular, eu preciso carregar uma lâmpada. Uhum. Hoje a gente tem muitas lâmpadas, tipo essa que está me iluminando aqui em cima da minha mesa. Ela é uma lâmpada que a gente carrega ela com o cabinho do celular, né? Uhum. Hoje, então, a gente já tem essas opções. Então, eu posso ter lâmpadas pela casa que elas são carregadas com o cabinho do celular, né? Até Pelo mesmo USB. aquelas lâmpadas de camping, não é? De fazer Isso. campismo. Exatamente, exatamente. Então, essas são boas opções. E eu tenho falado, doutora, muito com os pacientes de ter um bom filtro, né, de água, e aí Uhum. pensar em filtros que tenham, por exemplo, pelo menos, né, carvão ativado como forma de fazer essa filtragem. A gente vai ter vários filtros que vão utilizar, inclusive, prata coloidal.
Uhum, como forma de filtragem, né? Existem, e aí os filtros eles variam muito, né? Em termos de tamanho e custo do filtro, né? Mas hoje aqui no Brasil a gente encontra aí bons filtros na casa aí dos 350 a R$ 500. uhum, Alguns filtros, inclusive portáteis, né? Na forma de uma jarra, na forma de um pequeno filtro, né? E tem elementos de destilação também, né? Que também é uhum, importante, que não é bem um filtro. Então a gente vai pegar uma água que está contaminada, que está barrenta, digamos assim, uhum, e eu posso fazer uma filtragem mais potente dela. uhum. Na E aí, Europa, nós temos, nesse kit, nós temos o filtro portátil, que é o filtro com um saco dividido. Ele isso, vem, quando precisa, enche o saco e deixa ele de pendurado, porque ele passa água para o setor de baixo e já sai filtrada. E pode fazer isso diversas vezes, usar o mesmo saco, né? Aí no Brasil não tem. Mas até aquele filtro de barro, se ele tiver em local limpo, ele sim. consegue fazer uma boa filtragem, né, de uma coisa mais urgente. Queria eu ter um filtro daquele de barro, tá? Tenho um sonho de ter ele aqui, mas tá complicado de achar. Ah, aqui no Brasil ainda a gente acha ainda aí. Uhum. Ah, ó, até uma diz que tem, doutora. Ai, que inveja, Thelma. Queria eu, Então, já procurei, tá? a, a, a Bernadette está perguntando do MMS, né? Então, esse é um tema bem complexo, né, Bernadette? O MMS. É. Eu vou dizer para vocês que eu uso, tá? Mas, por exemplo, eu não indico para todos os pacientes, porque ele é um agente, né? É o hipoclorito, né? Ele é um agente muito potente, né? Muito forte. E aí, dependendo do estado do paciente, se é um paciente mais fragilizado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Depende também da concentração, todo. Exato, É exatamente, muito tá? perigoso você falar assim abertamente, É, que você pode estar no aberto, no à vontade, a gente pode estar cometendo algum erro. Então, eu prefiro uhum, indicar o que é seguro para o paciente estar fazendo, porque às vezes eu posso indicar coisas que têm, ao meu ver, ao meu alcance, mas às vezes para o paciente fica mais complexo. Então, a gente exato. tem que simplificar. O meu receio todo é justamente esse, né, doutora? Daqui a pouco, qual é o produto que o paciente vai estar adquirindo? E Uhum. aí eu não sei, né, se vai ter o mesmo grau de Até a própria segurança. prata coloidal também. Depende da Exatamente, concentração, né? De como exatamente. diluir, de que Exato, forma diluir, quantas gotas para quantos litros. Então, é importante a gente passar também essa informação. exatamente, exatamente. Ahn, eu acho que essas, assim, são informações mais gerais. E aí, se vocês tiverem agora, assim, né, dúvidas, que a gente possa, nesses minutos, finais, eu acho que o mais importante de tudo é, nesse instante, né, manter a calma, né, e não, e não sair, né, desesperado. Eu sei que tem alguns informes, sobretudo na Europa, falando, inclusive, e aí eu acho bem perigoso isso, mas tudo bem, né, de que, no caso lá, né, a elevação das temperaturas pode provocar um crash no sistema de comunicações. Uhum. E aí eles estão bastante preocupados com o sistema bancário, É, né? está Então, esperando isso também. Então, até exatamente. temos um valor que a gente pode tirar e guardar em casa. Isso, exatamente. Então, para lá existe essa, inclusive, essa indicação de que tenha Uhum. dinheiro em espécie, né? Uhum. Guardado em casa para justamente esse tipo de situação. De novo, no Brasil a gente não tem essa experiência, a gente não viveu isso. Então, isso eu acho Mas, muito mas temerário.
Sim, mas, doutor Cláudio, pensando no. A gente tem sempre que estar precavido, né? Pensando numa realidade muito próxima do Brasil, este mês, no Brasil, pelo que eu andei estudando, nós Uhum. tivemos imensos sismos de gravidade bem elevada, coisa que nunca aconteceu. Não, E está acontecendo exatamente igual aconteceu na Europa. 2 meses antes do El Niño estar sobre o território, ele já enviava, porque os ventos ele dá a volta no mar, sim, e aí no mar a gente já consegue sentir 2 meses antes de onde está. É igual as tempestades de areia, quando está lá no Saara, no deserto do Saara, dá uma tempestade de areia. Uma semana depois, uma semana antes, começou a tempestade hoje lá. Uma semana antes, Portugal, Espanha e Itália, todas elas ficam em pré-aviso. Ninguém sai de casa, ninguém vai para a escola. Colocamos toalhas molhadas em todas as janelas e porta. Não podemos sair de casa. Tudo que tem que estar dentro de casa. Trabalhos, tudo home office, escola acessa. Hospitais, todos vedados. Para quem tem que sair do lado de fora, usa roupa especial. Por quê? O pó que vem de lá, a fuligem, fica mais de 20 centímetros acima dos carros. caramba. E é um pó que normalmente você não vê, mas à tarde você vê que fica um bolo de pó em cima dos carros. Então isso é Uhum. muito prejudicial. A mesma Sim, coisa acontece aqui no El Ninho. sim, Hoje nós já estamos com acontecimentos no Brasil que nunca aconteceu. exato. Então precisamos esperar algo muito forte, sem Uhum. sensacionalismo, Exato, loucura, marketing para vender tudo, porque sabe que esse povo aproveita tudo para vender tudo, né? exato, exato. Aproveita as crises para vender tudo, que não é o nosso caso aqui. A gente está conversando entre amigos e entre Uhum. profissionais, que é o foco. Então, assim, é importante sim avisar e é importante falar que os especialistas falaram que em 120 anos o mundo não teve uma temperatura climática tão elevada, tanto para o frio quanto para o quente, para os extremos, Sim, né? Então, onde vai sobrar água porque vai estar tudo inundado, outros lugares vão faltar água. Onde tem águas, muitas águas, alimentos tudo contaminado. Onde não tem água, também não tem alimento. exatamente. Olha a loucura que isso pode chegar, né? Onde nós Uhum. podemos chegar. E vai sobreviver bem, vai sobreviver com mais qualidade quem estiver preparado. Uhum. E espero que os nossos Exatamente. pacientes sejam preparados por nós, porque pelo Exato, menos consciente a gente vai estar levando a consciência para eles. exatamente. Eu acho que é assim, a intenção da live de hoje era justamente, né? São basicamente duas. É a gente meio que tocar a trombeta aqui, né? Para aqueles que vão nos receber essa nossa mensagem, mas talvez principalmente, né, dar essa confiança que é o mote, né, do trabalho que a gente tem feito aqui, de dar ao naturopata essa credencial, né, de que ele tem condições de fazer esse tipo de alerta sério, né, e que acima de tudo, cabe também ao naturopata, esse tipo de alerta, né, para os seus pacientes, interagentes, Uhum. para que a gente tenha toda essa ideia de que, e aí, essa é a função da naturopatia, né, ela é preventiva, Uhum. sempre, né? Sempre. Então, o que a gente quer é que justamente isso seja levado ao maior número de pessoas, né? Uhum. Um dos protocolos muito usado em todos os territórios, todos, tanto, em todos os territórios que eu conheço, é o seguinte: calor, fecha-se casa. O Brasil tem um hábito de abrir casa, né? Que dessa vez precisa ser diferente. Quando Uhum. estiver calor, a casa tem que estar vedada, com portas e janelas, onde tiver uma corrente de ar tem que estar vedada. Porque mesmo quente cá dentro, está mais fresco do que o ar lá fora. E as nossas vias respiratórias suportam pouco ou nada ar muito quente ou ar muito frio. Então é melhor que ela esteja respirando o ar que ela já conhece ali. E quem estiver dentro de casa, trancado, fechado, é preciso usar toalhas molhadas. Tanto toalhas molhadas próximo ao nariz, toalhas molhadas na cabeça, nas costas ou nos braços. Os japoneses, por exemplo, eles têm um adesivozinho que a gente senta no restaurante e chega um garçom e ele cola na sua testa. Do nada, você tá conversando, ele cola na sua testa. Você tem que ver umas coisas dessas, é louco. Você fica meio, o que que é isso? Foi um tapa? Não, eles colam um adesivo na sua testa, porque ele já está esperando que a pessoa que está muito quente
porque é muito quente lá, com aquele adesivo ele refresca. Na Europa também a gente tem esse adesivo. E em crianças a gente cola na testa, em idosos também, em acamados a gente cola no peito e aí vai. No Brasil não temos, então é importante usar as toalhas molhadas. Vai Sim. lá, molha a toalha, seca um pouquinho e coloca no corpo, coloca nos ombros, coloca na cabeça, no próximo ao nariz para respirar um ar mais hidratado. Isso é imprescindível. Está frio, lógico que tem que se aquecer. Está muito frio, precisa usar papel alumínio nos pés ou plástico nos pés com uma meia e outro plástico e a meia normal e o sapato. É preciso fazer isso para esquentar as extremidades. Lembre que quando o corpo está em falência, por causa de uma baixa temperatura, ele vai tirar toda a temperatura das extremidades, orelha, nariz, pé, mão, vai ficar gelado e sim pode danificar. Pode É. danificar. Aí a gente perde muitos dedos e tudo por causa dessa questão. Então, lembre-se de aquecer as extremidades. Criança, idosa, acamado, touca, entendeu? Nós mesmos, touca, cachecol, o que puder aquecer, aqueça. Ontem eu estava explicando para uma paciente aqui, aí eu me lembrava das minhas aulas de medicina chinesa, né? Lá no, na medicina chinesa eles falam muito que a gente tem que cuidar do frio perverso, né? E aí sempre se fala de usar cachecol, né? Por que do cachecol, né? Não é só porque é bonito, porque é estiloso, né? Mas é porque tem que proteger essa região aqui da jugular, que é onde passa uma quantidade absurda de sangue, né, As do pessoas nosso acham corpo. que usa cachecol é pela estética, e não é. É. Não, eu tenho que deixar essa parte aquecida para que o sangue permaneça aquecido, né? Para que não Uhum, haja diminuição da temperatura corporal. De uhum, novo, o pessoal só fala da febre, mas não fala dos quadros de hipotermia. exato. E para quem teve aqui na aula, né, o curso que a doutora deu sobre febre, né, provavelmente já não está tão temeroso com o quadro da febre, sabe aonde, em que terreno está pisando, mas a hipotermia, ela é uma situação bem mais arriscada, né? Tem um quadro bem mais complexo, né? Leva muito mais à morte do que a própria febre e Exatamente. convulsões, febres convulsivas. Exatamente, né? Então são cuidados que a gente tem que ter, né? São cuidados, são prevenções, mas que são aparentemente simples, mas que fazem toda a diferença, né? Em locais muito frios, por exemplo, nós precisamos usar máscara. Não, o cachecol e a máscara, né, que é a mesma coisa. Por que precisamos colocar o cachecol nessa região? Porque nós temos em toda a face, em todas quatro cavidades da face, nós temos riquezas de vaso sanguíneo aqui, que é o que aquece o ar quando eu inspiro, ele fica uns segundos aqui dentro aquecendo para ser jogado lá para dentro. Então, o ar que entra, ele não entra frio, ele entra aquecido por essa região aqui. Se você está em região muito fria, você tem a tendência em respirar cada vez mais, porque a compressão do ar te faz respirar mais. E você leva ar frio, gelado lá para dentro. O próprio organismo já vai adoecer, porque ele não está preparado para ter esse ar frio dentro dele. Então, o ar precisa passar por uma purificação das narinas, considerando que a gente não respira das duas narinas, a gente respira parte do tempo de uma narina e parte do tempo em outra narina, porque a gente acha que respira das duas, só que não, porque nossa cavidade aqui só consegue dar vazão para uma narina. Então eu descanso automaticamente uma narina e abro a outra narina. Porque se fosse as duas respirando, nós não conseguiríamos colocar o ar na temperatura ideal para jogar para o pulmão. Então o organismo ele é muito sábio. Só que quando falta recurso, é a gente que tem que ajudar. Pessoal, mais alguma questão, uma dúvida, um questionamento? Ah, é isso aí, Bernadette. Muito bem. É isso aí. A gente, como profissional de saúde, tem que orientar, né, sobre como prevenir e também se cuidar. É isso aí, a gente tem que se cuidar, né? Eu, semana passada, fiquei o dia inteiro num prédio muito gelado, muito gelado, e eu não estava preparado,
Tá aí o resultado. Vocês estão vendo aqui Exatamente. o resultado. O bacana é que quando a gente sabe, né? A gente sabe, isso daqui o que que é, né? Ah, é uma gripe. Ah, é 7 dias. Uhum. Tá? Eu sei que eu vou ter que manter por 7 dias, quando muito 14, para poder eliminar, né? Então, nesses casos, a gente vai usar, então, a gente vai usar os recursos que eles vão aprender no curso de naturopatia, né, doutor? Com certeza, com certeza. Nós temos no curso lá, não sei em que altura, nós temos, você vai falando, eu vou lembrando, estou te falando que eu fico pensando. Nós temos uma altura lá do curso que eu falo sobre como eliminar, né, a gripe sem medicamentos, né? E é tão interessante isso, porque a questão da gripe é uma virose. Virose é o quê? Vírus, carga viral, né? E essa carga viral, ela tem uma taxa de crescente, pico, 4, 5 dias, depois começa a descer até chegar nos 7 dias. De sobrevida do vírus, são 7 dias. Se o paciente estiver dentro do padrão de imunidade saudável, só pode durar 7 dias, porque o vírus Uhum, não tem ambiente para ele se propagar. Se ele estiver muito doentinho, o paciente, ou debilitado, pode sim durar 15 dias. E aí existe técnicas, né, super banais, técnicas super legais de falar até, porque são bem bobas, que a gente não valoriza. Se a gente fizer na época da gripe, nas primeiras incubações, 3, 4 dias, a gripe só dura 3 dias. Então você exatamente. tem aquela sensação que vai adoecer, você até chega a espirrar, mas a garganta não inflama, entendeu? Nada disso acontece. E o vírus vai Exatamente. embora, porque a carga viral é muito rápida. Uhum. E aí lembrando, né? E aí falava aqui com o pessoal aqui do consultório, né? Disse, cheguei, no dia que eu cheguei, primeira coisa que eu fiz foi escalda-pé. Delícia, né? Aí uma das nossas funcionárias lá dizendo, mas escalda-pé funciona? Sim, não é porque que a vovó recomendava que não funciona. Pelo contrário, funciona e funciona muito, né? Muito. Então, tem muita coisa que a gente vai, né, a doutora vai ensinar, que vai ser passado aí no curso, que são coisas simples, né? Mas porque é simples não quer dizer que é simplório ou que não é eficaz, né? Ou que não tem estudos científicos, né? Exatamente, que não é baseado, né, em estudos comprovados, né? Muito bem. Pessoal, mais alguma questão? Alguém perguntou se estamos gravando? Sim, estamos gravando. Vai ficar gravado, né? Sim, vai ficar gravado. Essa precisava ficar gravada, né? E eu acho que a gente já pode, né, ir encerrando, se não houver mais dúvidas, Uhum. mais alguma questão. Eu Perfeito. acho que tá. Desculpa o barulho aí, porque lá embaixo tá, o pessoal tá feliz, então é meio barulhento aqui hoje. Bom, eu acho que tá. Acho que todo mundo já fez as perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem fazer. E cadê que alguém escreveu alguma coisa aqui? Só que sumiu aqui da minha vista. A E Lucia disse que a semana passada tive com calafrios 2 dias, com os pés muito gelados. Fiz Uhum. escaldapé com sal e gengibre, é isso? Maravilha. Ô, Lúcia, eu estava falando para o doutor que eu tenho estoque, né? Eu tenho uma plantação de cogumelos. E aí eu tenho várias outras coisas, né? O doutor sabe que eu gosto dessas loucuras. Então eu tenho alho negro, tenho alho fermentado, eu tenho gengibre fermentado, eu tenho mel fermentado. Então, assim, quando eu começo a dar isso aqui, eu passo lá na minha farmácia, aí eu vou lá, tomo uma colherinha de uma coisa, pronto, sai o bojo lá, entendeu? Vou lá colher alguns cogumelos, cogumelos do sol, cogumelos do dente de leão, cogumelo não sei o quê. Aí eu só chego lá, dou uma passadinha, dou uma batidinha assim, jogo na panela, faço um ensopado, pronto, no outro dia eu tô boa. O Ó, que que o doutor a Cláudio vai doutora, mostrar aí? é que a doutora tem dons culinários, terapêuticos. Eu já não os tenho. Então, o que que eu faço, doutora? Vou Hum, revelar aqui para mostra os alunos. as Aqui, ó. suas artimanhas. Ó, Ô, beleza. homeopatia, sais de Schussler, homeopatias. Então, eu tenho aqui uma farmácia homeopática em casa, então,
para qualquer coisa, né, mais contundente aqui em casa, a gente recorre, né, para a homeopatia, tá? É bom Então, demais. mas olha que legal, né? Então, mas isso a senhora não vai falar no curso, né? Eu vou falar dos probióticos, vou falar das fermentações, de alimentação, vou falar. Esses fermentados a senhora vai falar no curso? Vou falar. Ai, meu Faz Deus. parte da nutrologia, aham. Eu não podia deixar isso de fora. Vai, então essa daí do mel fermentado que a senhora estava me comentando, eu achei fantástico. Ó, uma colherinha que você toma, jamais, você nem garganta inflamada fica. Fica só na incubação, fica só naquela fase. Eu acho que eu ia adoecer e não adoeci. A sensação é essa. Falou, ontem eu tava assim meio borocochô, hoje eu tô bem, já, aí pronto, já não é gripe, entende? É, Então esse é muito bom. o que a gente faz, e aí depois, se a doutora quiser, a gente pode também passar, é aquele que é muito próprio da própria aromaterapia, né? São os méis aromáticos, que é Ah, quando que a legal. gente utiliza percentuais de óleos essenciais diluídos em alguns méis específicos, né? Uhum. Eu não tenho experiência. Ah, então esse daí eu posso passar. Esse a gente conhece um Aham. pouquinho, tá? Eu não Né? tenho. Ah, olha aí, ó. Própolis e geleia real, isso aí. Também é. Perfeito. Eu compro aqueles quadrados de geleia real e eu guardo, né? E aí eu faço os vidrinhos com do tamanho da geleia real, que eu corto ela no meio quando eu compro. E eu vou fazendo estoque, né? A loucura aqui em casa é fazer estoque. Então eu faço os estoques de um vidro com alho, um vidro não sei de quê, com essa geleia real. E tá, olha, quem falou tá super certa. A E Thelma. própolis, e gente, própolis é um negócio fantástico, tá? Também era, eu acho que pode entrar na nossa lista do kit aí, hein? O própolis é muito O bom. própolis, né? Qualquer um, né? Própolis verde, o própolis vermelho, o Você sabia? marrom. Você sabia, não, você sabe, óbvio. Você sabia é uma forma de falar, tá, gente? Uhum. Você sabia? Tipo assim, uma conversa entre amigos, a gente fala isso. É, o própolis, ele tem um poder incrível que quase poucos antibióticos têm, que sendo antibiótico também, né? Uhum. Nós temos temos mais, mas assim, mais conhecida, nós temos dois tipos de sinusite. É a sinusite bacteriana, Isso. respiratório, problema respiratório, e a sinusite de infiltração dentária. Então, nós Uhum. temos essa sinusite que ela é enrustida, dificilmente é diagnosticado, porque os sintomas até são parecidos, mas tem tantos outros sintomas que se confunde. E o própolis, tanto na respiração quanto no paladar, no oral, ele tem um poder de eliminar as bactérias das sinusites dentárias, que é extremamente complicada de se resolver. Não, e o própolis é algo muito complexo, né? É, Nós estamos algo falando de mais de 300 bioativos presentes no própolis, né? E a Thelma está falando de um outro que eu gosto muito. Agora mesmo, a doutora estava, antes da gente entrar, eu estava fazendo uma refeição, que eu digo que é uma refeição completa, Aham. que é tomar iogurte desnatado com pólen, Pólen. né? E tanto é bom quanto é ruim, né? O pólen solto é um veneno e pólen concentrado é remédio. Exatamente. Né? Exatamente. Então, É olha bom. aí, quanta. O pessoal vai ficar com vontade de jantar agora. Verdade, é tanta coisa Né? gostosa. Muito bom. Bom, Né? eu acho que é isso, né, doutor Cláudio? Eu acho que Isso nós já mesmo. falamos o básico, né, para não ficar flutuando demais. E óbvio que se tiverem perguntas, pode colocar lá no grupo, a gente Isso. responde, a gente, dentro da disponibilidade da gente, a gente responde. Eu sou mais difícil de responder, mas eu tô sempre indo lá e se tiver com o meu arroba lá, eu vou lá e respondo, sei que é para mim. Às vezes eu não respondo porque eu pego a conversa andando, eu nem sei se é para mim, se não é. E aí eu não consigo ler toda, tá bom, deixa passar, não é para mim. Mas se for para mim, indica lá o arroba dentro do grupo que a gente, tanto eu quanto o Dr. Cláudio, tanto a equipe também responde. Bom, eu acho que hoje já falamos o Perfeito. suficiente, né? Perfeito. Basta o suficiente, né? E espero que a gente possa orar o Eterno, né, para que tudo isso que vai passar, se é que vai passar, que possamos passar com tranquilidade, né?
Se Deus A quiser. ideia dessa informação é dar segurança para quem ouvir, né? Mas que a gente possa ter confiança de que, né, tudo vai passar. Com certeza. Depois eu posso colocar lá no grupo, eu colocar para a Regiane os Pode? protocolos de Sim. kits que eu tenho. Eu não Aham. prometo hoje, porque o meu computador que tem os arquivos ficou lá na clínica, mas eu Uhum. posso pegar amanhã, posso colocar no grupo, a Regiane partilha lá. É, Perfeito. aí vocês tiram o que não for para o Brasil e o que for para o Brasil vocês compram e guardam, por favor, Tá gente. ótimo. Tá ótimo. A gente faz Tá bom? isso e disponibiliza. Então Tá tá. bom? Então tá. Pessoal, muito boa noite. Obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. E só lembrando, né? A gente tem vários alunos aqui, né, várias pessoas aqui que na próxima segunda-feira já tem compromisso, né? Próxima segunda, dia 6 inicia o curso de naturopatia científica. Essa semana é a última semana de inscrições, né? Mas para quem está aqui, tipo a Bernadette, que está ansiosa para o início das aulas, aí, ó, na próxima segunda nós já temos aula às 19 horas. Tá bom? Com certeza. Nós também estamos ansiosos para começar essa turma, Exato. para fazer uma nova família aqui. A gente está, Aham, todo mundo aqui da equipe ansioso. exatamente. Até mais, mesmo. Pessoal, uma ótima noite, uma excelente semana a todos. Fica com Deus. Boa noite para todos.